Mais uma vez, com um grande prazer, que a gente, então, inicia a terceira etapa, né, de uma série de conferências relacionadas à Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, tendo o embaixador Sérgio Paulo Rouanet como o primeiro titular dessa cátedra. O site possui todas as informações desde o início, né, então, como estamos organizando essa série de conferências e nessa terceira etapa, então, o foco é o cinema e a psicanálise, né? O nosso conferencista da manhã é Luiz Fernando Galego e nós temos, então, a moderação do embaixador Sérgio Paulo Rouanet com os comentários, então, após a fala do Luiz Galego, de Alessandra Parente, que é pós-doutoranda da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, não é? E Máximo Canevati, nosso permanente professor visitante, que nos acompanha há um bom tempo. E eu vou brevemente fazer uma pequena introdução, então, a esses nossos convidados dessa manhã. Começando com Luiz Fernando Galego, né? Galego, então, é psicanalista, crítico de cinema e atualmente vice-presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. Foi curador das mostras Freud e a Tela Branca, na Cinemateca do MAN, em 2001, e Ética na Sétima Arte, na Escola de Magistratura, 2008. E algo importante é dizer também que uma das razões, né, da escolha de Galego é que ele foi um dos que contribuiu ao livro recém-lançado em homenagem aos 80 anos do embaixador, não é? Então, é uma continuação dessa discussão do cinema e psicanálise. A provocação foi feita, então, já há um certo tempo pelo Sérgio Paulo em relação a essa complexa relação, né, entre cinema e psicanálise. E com sua fala, então, nós teremos, após a fala, então, a Alessandra e Máximo. E a Alessandra Parente, ela é psicanalista, pesquisadora de pós-doutorado, como eu já falei, da FEFELESH, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC, e formada em Filosofia pela USP, né? E Psicologia pela PUC também. A Psicologia veio antes, né? Tá. Atualmente desenvolve pesquisas sobre processos de simbolização que se reverte em obras da cultura em Freud e suas articulações com a filosofia de Walter Benjamin. Máximo, que tem um currículo extensíssimo, mas o principal é a sua passagem pelo IA, obviamente. Professor de Antropologia Cultural, de Arte e Cultura Digitais da Faculdade de Ciência da Comunicação da Universidade de Roma La Sapienza. Então, é um romano de origem. Romano de Roma, é isso. Um dos centros do mundo. E desde 84 ensina e faz pesquisa também no Brasil. E aqueles que acompanham o Máximo, ele recebeu do governo federal brasileiro a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que ele acaba de devolver ao atual presidente do Brasil, o Temer. Muito bem, e aplausos da plateia. Como professor visitante, atuou em diversas universidades europeias, americanas, seja também em Tóquio, em Nanquim, na China, aqui no Brasil, em Florianópolis, no Rio de Janeiro. E, não menos importante, ele integra a comissão científica da Academia Intercontinental, que é esse projeto também associado à Cátedra Olavo Setúbal, que apoia e incentiva jovens pesquisadores, não é? Então, eu desejo a essa mesa, essa configuração, a melhor manhã possível. Mais uma vez agradeço a sua presença, Galego, e então o nosso embaixador é que daqui para frente continua na moderação, mas eu entendo que você gostaria de dizer algumas palavras antes do início. Agora deixo nas suas mãos.
Muito obrigado. Bom, os que tiveram paciência de acompanhar o meu trabalho, desde os primeiros trabalhos, sabem que existe um leitmotiv, uma constante em meu trabalho, que é a DR Freud-Marx, e discutir a relação dos dois pensadores. E eu tenho feito isso consistentemente, ano após ano, publico pelo menos uma outra coisa sobre esse tema, que na época em que eu comecei a trabalhar esse tema, era uma coisa nova, era um campo novo, onde se exploravam afinidades latentes e menos latentes, e que ilustravam como dois pensadores, dois olhares, um olhar psicanalítico e um olhar sociológico, podiam eventualmente revelar aspectos não iluminados da realidade interna e da realidade externa. É só isso. Eu queria agradecer muito pela maneira muito gratificante com que vocês atenderam à provocação inicial. E, de fato, como o Martin assinalou, trata-se de uma cátedra chamada Cátedra Olavo Setúbal, no qual já se realizaram várias palestras. O Martin falou numa terceira fase. Eu não tinha pensado claramente nesse simbolismo do número 3, que é um simbolismo rico de ressonâncias internas e externas. Então, dito isso, nós tivemos ontem um jantar delicioso, regado a bons vinhos, e espero que esse clima surja, né, no início. Sentaram-se à mesa pessoas que mal se conheciam umas às outras, e depois esses anônimos já com a infusão, com um consumo crescente de bebida, esses desconhecidos se transformaram em amigos de infância, que é um serviço que o bom vinho, costuma prestar às pessoas que precisam desse líquido soberbo para adquirir fluência nessa linguagem cruzada, essa linguagem múltipla, que é a introdução da psicanálise, a interpenetração da psicanálise e de outra linguagem, que é a linguagem social do marxismo. Dito isso, eu pediria a Alessandra. Hã? Agora ele vai falar. É verdade. Galego, então, tem a palavra. Ele vai falar sobre o cinema, o cinema e psicanálise, e estamos todos ansiosos de ouvi-lo. Eu lhe dou a palavra. Obrigado. Queria então agradecer ao Martin, à Alessandra, ao Máximo, a gentileza de estarem aqui, de terem me chamado, de estarem participando do debate, mas mais especialmente, é claro, ao professor Rouanet, que há 2 anos e pouco atrás me me convocou para a festividade dos seus 80 anos com uma pequena palestra e a elaboração de um texto aonde ele fez uma provocação, que foi essa, né? Se podemos ainda em nossa época pós-freudiana e pós-marxista considerar realizável a ambição dos freudo-marxistas dos anos 30 de fazer uma síntese das duas teorias. Aí eu disse, não, eu não posso escrever sobre isso, eu não tenho competência sobre isso. Então ele aceitou que eu fizesse uma modificação na pergunta, que seria, podemos ainda em nossa época pós-freudiana considerar a psicanálise como um instrumento válido para compreender a produção cultural cinematográfica. Então, eu não tenho dúvida que a minha presença aqui hoje, de uma certa forma, se deve também a outro momento de generosidade do professor Rouanet, de ter dito que gostou do meu texto e então pediu que eu viesse aqui, não exatamente para reproduzir o mesmo texto, né? Eu vou começar repetindo alguma coisa que está no livro, 1/3 ou um pouco menos de 1/3 do texto original, e depois eu me descolo
do texto original, com uma proposta que eu enviei como sinopse. Na verdade, eu não concluí. Acho que isso vai ser uma pesquisa meio demorada e complicada. Não sei nem se eu tenho condições de levar ela tão adiante. Talvez seja uma boa sugestão que outras pessoas possam levar adiante, se interessarem, que é o que eu vou ler em seguida. Não tenho essa ambição toda, porque agradeço mais uma vez de ter sido chamado na academia, eu que tenho toda uma formação mais ligada à clínica, né? Quer dizer, eu fiz medicina para fazer psicanálise, que na época era uma exigência de uma sociedade à qual eu queria pertencer, à qual eu pertenço, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, filiada internacional Psychoanalytical Association, e lá eu coordeno, há mais de 20 anos, encontros de discussão de cinema, de filmes com psicanálise, mas não só, né? A gente chama pessoas de outras, múltiplas áreas do saber, né? Muitos professores universitários, muitos críticos de cinema, e a partir desse contato que eu acabei também, né, depois de me aposentar como médico psiquiatra em hospital público, entrando para a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, né? Então, juntando um pouco as duas coisas, todo o meu percurso, né, não segue exatamente os rigores dos trabalhos acadêmicos, é uma coisa um pouco mais livre e eu espero que seja de agrado de vocês. Como eu disse, a proposta que eu pretendo talvez desenvolver e que aqui vai ser apenas esboçada é a seguinte, né? Cinema e psicanálise, ambos com o marco inicial no mesmo ano de 1895, e suas relações nem sempre cordiais, por vezes idealizadas. O cinema, um dos maiores, se não maior entretenimento de massa da primeira metade do século XX, perde campo a partir dos anos 1950 para a televisão e outras mídias audiovisuais, além de vir a sofrer modificações no antigo suporte, né? Já não é mais filmado em película, é em digital, já não é necessariamente projetado numa sala enorme para uma assistência coletiva, então esse suporte, película, projeção, tela para assistência coletiva, muda para gravação digital com reprodutividade individual, caseira, né? As pessoas podem ver um filme sozinhas, né? Reduzindo o antes exclusivo formato de exibição em enormes salas para assistência compartilhada. Paralelamente, a psicanálise criada em Viena por Freud também passa a sofrer ataques e relativo desprestígio. Modificou-se o formato original do setting, estabelecido por Freud, seja com o tempo lógico lacaniano, seja com a frequência menor de sessões. Não se trata de uma questão de valorizar, não é uma questão de valor, é uma questão de modificação, que é o que se observa hoje em dia, né? As pessoas, quando procuram um psicanalista, procuram obviamente achando que vão ter uma sessão por semana, quando Freud atendia até 6 em Viena. Devia ser um tremendo programa, fazer 6 sessões de psicanálise por semana em Viena da Belle Époque. E por divergências dentro e fora do campo psicanalítico, mas especialmente pelos questionamentos que tiveram origem em avanços na psicofarmacologia e por parte de alguns estudiosos das neurociências, também a psicanálise passou a ser questionada por outros campos do saber médico, científico, tecnológico. O humanismo, de parte expressiva do chamado cinema de autor das primeiras décadas seguintes à Segunda Guerra, perde também espaço hoje em dia para espetáculos de efeitos especiais que levam de volta ao cinema às suas origens. Afinal de contas, o cinema nos seus primeiros anos era uma atração de parque de diversões, de feiras, né? E hoje em dia o que se vê com esses filmes super espetaculares é um pouco esse aspecto de deslumbramento com uma coisa mágica, uma coisa que penetra pelos olhos e ouvidos e atordoa e aliena e diverte, ou não, depende do ponto de vista. E o humanismo das teorias psicanalíticas de Freud e seguidores também se defronta com outras formas de psicoterapias comportamentais, por exemplo, que não têm nenhum privilégio para o sujeito e para a sua história, né? A subjetividade, não. Há uma técnica de adestramento, as pessoas podem melhorar dos seus sintomas, não tenho nada contra, acho ótimo. Talvez aí até pudessem ou devessem fazer uma análise, né? Se já minoraram os seus sintomas, né? Eu vou falar disso mais adiante. Todo espectador de cinema é um voyeur. Todo espectador de cinema é um voyeur. E todo psicanalista é um auditeur, talvez. Não sei se podemos...
Bom, nesse livro, então, né, foi publicado o texto que eu preparei, que eu vou falar inicialmente, né, recorrendo. Se depois puderem trazer um copo d'água, eu agradeço. Então, eu começo, então, citando alguma coisa do professor Rouanet, no ensaio de 93, Mal-Estar na Modernidade, onde ele diz que Freud tinha clara consciência da fragilidade do projeto iluminista. Se o homem não era senhor em sua própria casa, como a razão poderia ser a única ou a maior possibilidade de desenvolvimento do projeto civilizatório? Freud estabeleceu uma conflitiva ligada ao tabu de incesto, contrário às fantasias edípicas que precisariam sofrer repressão na civilização, recalcando-as ao sistema inconsciente. Freud também destaca a repressão aos impulsos agressivo-destrutivos, especialmente contra a figura paterna, transmutada em líder mítico, no texto Totem e Tabu de 1912, que aponta tanto para a interdição do incesto como para o tabu do regicídio. De 1920 em diante, em Além do Princípio do Prazer, vai ser proposta a especulação sobre a pulsão de morte, culminando no texto Mal-Estar na Civilização, de 1929. Além de concordar com Rouanet quanto à psicanálise ser a consciência infeliz do iluminismo, estou citando, e que foi graças à psicanálise que Freud soube que nenhuma das conquistas da civilização iluminista pode ser dada como definitiva, em Freud também percebemos uma questão análoga quanto à indefinição e impermanência dos vários resultados iniciais das primeiras análises, bem-sucedidas no que dizia a remoção dos sintomas histéricos, que é hoje em dia o foco da psicoterapia comportamental. Mas não necessariamente, como esperava Freud, capaz de atingir mais plenamente o ideal de que passasse a haver ego aonde havia id. A observação e investigação na clínica, freudiana mesmo, dos impasses em alguns tratamentos, assim como a constatação de casos carentes de reanálises, também se constituíram em um paralelo convergente com a afirmação mencionada de que, Rouanet, não só nenhuma das conquistas da civilização iluminista podia ser dada como definitiva. E eu, fazendo uma paráfrase, nenhuma das conquistas terapêuticas da psicanálise clínica pode ser dada como definitiva, o que, de certa forma, ecoa a constatação final do coro que encerra Édipo Rei. Não devemos dizer que o mortal foi feliz de verdade antes de cruzar as fronteiras da vida inconstante. É assim que a psicanálise também jamais deve ser tomada como garantia para a conquista da felicidade, o que o Freud já advertia quando dizia que a psicanálise poderia atingir a infelicidade comum dos mortais no lugar da infelicidade ampliada dos neuróticos. Em busca da felicidade, entretanto, prometida pelos modernos antidepressivos, também os mais recentes modelos médico-psiquiátricos modificaram até mesmo a terminologia e conceituação clássica das situações clínicas observáveis na esfera da saúde e da doença mental. Termos como melancolia, histeria, neurose foram abandonados em prol de uma nomenclatura que é quase uma nova língua do George Orwell em 1984. Prefere-se dizer hoje em dia, nos manuais, nos códigos de doença, por exemplo, transtorno dissociativo, transtorno conversivo, no lugar de neurose histérica, consagrado pelo uso, sendo a classificação tradicional preterida, não por acaso, muito associada à psicanálise, sua história e teorias. Trata-se de evitar um espectro classificatório etnozoológico que evita qualquer associação com o inconsciente dinâmico descrito por Freud. A psicanálise, depois de Freud, desenvolveu várias escolas, como as pessoas chamam, com paradigmas nem sempre coincidentes com o cânone freudiano mais estrito, e nem sempre coincidentes entre si, né? Então, houve as contribuições de Ana Freud, Hartmann, Chris e Loewenstein, do que ficou chamado de psicologia do ego. Tem as ideias de Melanie Klein, muito influenciadas ainda pela última teoria pulsional de Freud, conhecida as teorias de Melanie Klein como teorias de relações de objeto. Com menos ênfase na segunda teoria pulsional de Freud, tem as teorias de relação de objeto de Balint, Winnicott, Guntrip, Fairbairn. Temos autores franceses conhecidíssimos como Lacan, André Green. Tem pós-kleinianos como Bion e a teoria do pensamento que ele desenvolve a partir do trabalho de 1911 de Freud, os dois princípios do funcionamento mental. E temos ainda
talvez haja outras que eu não tenha citado aqui, a Psicologia do Self, de Heinz Kohut, que retoma, junto com outros, como Kernberg e Bela Grunberger, trilhas abertas pelo famoso texto de 1913 de Freud sobre o narcisismo, que passou a ser visto como uma condição, para Kohut, por exemplo, mais fundamental do que as próprias configurações edípicas, e é visto como constituinte de uma estrutura de personalidade que seria mais frequente nos consultórios dos anos 50 para cá. É curioso porque esse olhar retrospectivo veio do Christopher Lasch, num livro que cunhou o termo Cultura do Narcisismo, né, um livro famoso. É um belíssimo livro do Lasch, e ele, dentre outras coisas, ele se baseou também em observações da clínica psicanalítica, especialmente norte-americana, mas, na medida em que interessa também a europeus como Bela Grunberg e outros, o tema do narcisismo realmente parece muito importante na psicanálise desde então. Obrigado. Então, depois de alguns anos de privilégio dado aos teóricos das relações objetais, kleinianas especialmente, na Inglaterra e na América Latina, e de muita ênfase na psicologia do ego nos Estados Unidos, o tão propagado retorno a Freud proposto por Lacan significaria, pergunto eu, que a psicanálise deve se ater aos pressupostos freudianos originais, como se isso configurasse um selo de autenticidade adquirida pela colocação de fronteiras no freudismo mais ortodoxo e ao qual deveríamos nos limitar? Porque toda vez que há uma crise, uma boa tática é a gente voltar às origens, né? Correr para o grande guarda-chuva freudiano, né? Então a questão é essa, né? Nós deveríamos nos limitar a isso. Aí eu recorro ao conceito de limite em Kant, citado por Ricoeur, que é um estudioso da psicanálise. Então, segundo Ricoeur, Kant diz que não se refere limite a uma limitação exterior, mas à função da validade intrínseca de uma teoria. Então, escreve Ricoeur que a teoria freudiana era inicialmente limitada por aquilo mesmo que a justificava, o reconhecimento nos fenômenos da cultura daquilo que recai sob uma econômica do desejo e das resistências. Uma conflitiva, em resumo. No entanto, ainda Ricoeur diz que esse reconhecimento não conduz a um termo, e sim a um limiar. E os psicanalistas não deveriam limitar exteriormente sua disciplina, mas descobrir nela mesma razões para levar mais longe os limites já atingidos. Eu acho engraçado, curioso, né, porque o Ricoeur fala isso, eu me lembrei que o Kohut diz que o artista criativo é aquele que é capaz de ampliar o domínio do belo além dos limites anteriormente reconhecidos. E toda a arte moderna, né, tudo aquilo que Stravinsky ou os dodecafônicos provocam em música, é toda uma ampliação do belo que não era exatamente o conceito do belo até a Belle Époque, por exemplo, né, se pararmos por aí. E é ainda Ricoeur quem assinala que a psicanálise já havia ampliado seus limites ao passar de uma abordagem redutora, que seria aquela de desmascarar o reprimido e o repressor para desvelar o que haveria por trás das máscaras, para uma segunda leitura dos fenômenos da cultura, ao ingressar no movimento do significante que presentifica as fantasias e as recria como realidade de grau estético. Assim, ainda Ricoeur, a obra de arte fica à frente do próprio artista, sendo mais do que um sintoma regressivo de conflitos não resolvidos, ao promover novas significações, mobilizando antigas energias antes investidas em figuras arcaicas, o que seria para Ricoeur o verdadeiro significado do conceito de sublimação em Freud. Eu penso que ele aqui está discordando de trabalhos volumosos e que têm lá a sua importância, como os de Marie Bonaparte sobre Edgar Allan Poe, que, no entanto, muitos críticos literários e de arte acham que ela interpretou muito mais as fantasias mórbidas dela, Marie Bonaparte, do que as possíveis fantasias mórbidas de Poe. E essa coisa reducionista, de tentar entender... O romance de família. Entender toda... Cuja figura principal chama-se Napoleão Bonaparte. Então, seria aquela coisa de reduzir toda a produção, a criatividade, a um sintoma neurótico do autor, que é realmente redutor e empobrecedor, né, da visão da obra de arte.
Para Kohut, a arte propicia uma solução substitutiva para conflitos estruturais, oferecendo ao psiquismo uma forma outra de regressão, mas apenas temporária e controlada, proporcionando a vivência transicional para modalidades primitivas de funcionamento mental. Então, tudo isso que eu tentei discutir até agora foi para justificar o que a gente pode usar a psicanálise, não dentro daquele conceito clássico e também redutor de psicanálise aplicada, né, como se a psicanálise fosse o saber superior sobre a obra de arte, mas ver a psicanálise como algo que pode ilustrar a obra de arte e ver a obra de arte como algo que pode ilustrar o próprio pensamento psicanalítico, numa troca enriquecedora de mão dupla. Então, já que o Kohut disse isso, né, que podemos ter uma solução substitutiva, na verdade, esse é um trabalho dele sobre música, que, aliás, é uma história muito engraçada, né? Freud tinha muita resistência à música como uma forma de arte que ele não podia traduzir facilmente em palavras, né? Não é o libreto da ópera, né? Mas a música em si, né? E ele teve a mesma dificuldade com o cinema, né? Então, que eu saiba, o primeiro trabalho de cinema de um psicanalista só surgiu em 1946, depois que Freud já tinha morrido, e de música só em 1949, que é esse trabalho do Kohut. Né? E aí ele faz essa afirmação da solução substitutiva para conflitos, né, dando uma regressão temporária e controlada. Então, analogamente, penso que a experiência emocional de, por exemplo, acompanhar um filme pode propiciar a catarse de impulsos arcaicos identificados com o que se passa na tela, permitindo que experimentemos a sensação de controle egóico sobre o que se vê. Eu vou me deter no cinema de ficção, também acho que é importante salientar isso. Eu não estou lidando com o cinema documental, que é importantíssimo e cada vez mais desenvolvido hoje em dia, talvez até do que o cinema de ficção. Então, tal experiência estética, né, de acompanhar um filme nos serviria como um jogo, uma brincadeira e uma superação divertida de ameaças ligadas a ansiedades precoces. O deslocamento do espectador para a diegese de um filme, da qual ao mesmo tempo ele se sabe separado, é o que atende à realização do desejo no sentido de evitar angústias ligadas a ameaças infantis de desintegração e de perda do sentimento de coesão, pois como adultos estamos, em geral, mais à vontade no mundo das palavras, dos conceitos e das imagens. Já que somos capazes de compreender, por exemplo, a regularidade de formato nos filmes, sabendo que tem um começo e fim num sistema organizado de imagens. Um dos desafios contemporâneos, que eu não vou desenvolver aqui, mas que eu acho muito importante, seria o de tentar compreender as manifestações midiáticas de grande receptividade por parte do público dos tais reality shows. Talvez equivalentes a uma forma regressiva, né, já que o Riquet falou em sublimação, né, de dessublimação, porque esse modelo é ligado ao que seria, pretensamente, né, um enredo que deveria ser ainda uma realidade em construção, né, ainda em processo. Então, o que surge como atração é um voyeurismo do tipo ainda mais arcaico, não dirigido às representações substitutivas que as artes visuais proporcionam, como capazes de incluir alguma forma de reflexão sobre o representado. Pois nessa dessublimação, a ambição seria de se apropriar da coisa dita real, como tal, como finalidade última e única, num estado de apresentações planas, sem abertura para algo que vá além do sensorial pré-cognitivo, a sensação visual imediata e restrita. O que eles fazem dentro da casa do Big Brother? Né? E é aquilo, aquele tédio, né? Eu acho aquilo um tédio, né? Vi meia hora uma vez para nunca mais. Agora, é curioso isso, né, dessa coisa da realidade, né, o que eu quero apontar agora, né, é essa necessidade, mas aconteceu mesmo? Né? Há uma dificuldade de se lidar com a ficção em si, quando a ficção pode muitas vezes nos aproximar muito mais da realidade psíquica do que uma observação fenomenológica externa, do exterior, né? Então, quais filmes atuais não contêm a frase baseado numa história real? É raro. A rigor, tudo é baseado numa história real. Pode ser uma história imaginada, pode ser uma história fantasiada, pode ser uma história da realidade psíquica, né? Mas
Não, é baseado num fato real acontecido. Enquanto antigamente, era mais frequente a gente ver nos filmes aquela outra frase: qualquer semelhança com pessoas vivas e mortas, ou mortas, é mera coincidência. Né? Cinema e psicanálise tem uma mera coincidência, por ter nascimento arbitrado em 1895. Foi nesse ano que Freud e Breuer publicaram os estudos sobre histeria, e que outra dupla, os irmãos Lumière, numa exibição pública, projetaram pela primeira vez, numa exibição pública, em tela branca, as imagens registradas em película de operários saindo de uma fábrica. Eles eram bem documentais, né? O cinema de ficção teria vindo de Méliès, né? E o cinema documental teria vindo dos irmãos Lumière. E outro filmete que eles passaram era o trem chegando a uma estação. E reza a lenda que parte do público saiu correndo com medo que o trem os atropelasse. Imagina, né? Preto e branco, silencioso, e que impacto visual, né, que teve no psiquismo das pessoas, né, que não estavam acostumadas àquela linguagem, àquela forma de apresentação, de reprodução de uma imagem real, mas empobrecida, vamos dizer assim, pelo preto e branco, pelo silêncio. Né? Hoje em dia, e há muitas décadas, entretanto, o grande público já está acostumado com imagens virtuais e experimenta emoções adrenalínicas sem abandonar as salas de exibição ou nas suas casas. Né? E tais ilusões acabam sendo vivenciadas, ou eram mais frequentemente vivenciadas, de forma compartilhada por todos os espectadores quando se vai ou se ia às salas de cinema. Para Siegfried Kracauer, em seu clássico ensaio sobre os filmes expressionistas alemães de Caligari a Hitler, diz ele: o cinema dirige-se a uma massa desejante anônima e tende a consumar esses desejos ao mesmo tempo em que os avalia e até cria desejos de forma a fazer deles comércio. Mas o filme, ao ser visto, já é produto de um coletivo, de uma conjunção de traços singulares, não sendo mais a expressão de um só. E é bastante conhecida a analogia dos filmes na tela com o sonho nosso de cada dia ou de cada noite. Orson Welles dizia que um filme não é um relatório sobre a vida. Um filme é uma fita de sonhos. E um sonho pode ser vulgar, trivial, informe, pode ser até um pesadelo, mas um sonho não é nunca uma mentira. Mas registrar imagens na película nem sempre seria cinema, como nem tudo que é publicado no formato livro é literatura. Assim como nem todo charuto é uma metáfora, como dizem que Freud disse. Dizem? Dizem que ele disse. Não está autenticado, não? Não sei, né? Tinha que ter um Big Brother na época para ter certeza. Né? E o charuto que o senhor fuma, professor, é um símbolo fálico? Não, o charuto é apenas um charuto. Não filmaram, né? É preciso ser Freud para perceber que um charuto pode ser apenas um charuto. Pode ser um charuto.